A gente vai falar um pouquinho sobre o que são essas doenças e depois a gente vai fazer uma gamificação, tá? Então, eu preparei uma dinâmica pelo Kahoot. E aí, depois, a gente vai para essa dinâmica. Então, as doenças crônicas não transmissíveis, né, são aquelas que não têm cura, tem apenas o Professora, controle. só um instante, não está apresentando nada. Não, não vai ter, por enquanto. Vou só Ah, começar a tá falar. bom. Então, são as doenças que não têm cura, né? E as principais delas são a diabetes, a hipertensão, obesidade, síndrome metabólica. E aí são doenças que cada vez mais ganham espaço na nossa sociedade. Por quê? A nossa sociedade ela é cada vez mais sedentária, né? Então, junto ao sedentarismo, com mais hábitos de vida, né? O consumo exagerado de industrializados, então tudo isso colabora para o aparecimento dessas condições. E aí o que a gente tem também é que a incidência maior dessas doenças são na população idosa, né? Porque a gente tem ali a inversão da pirâmide etária, né? Então, hoje em dia, nós temos mais idosos, mais pessoas idosas do que pessoas nascendo. E esses idosos, eles precisam ser aconselhados, principalmente quanto aos hábitos de vida, para que eles não desenvolvam essas doenças. Porque a gente sabe que a maior incidência delas também é nesse público de idosos. Não se restringe, mas é prevalente. Então, a gente não consegue abordar todas essas doenças aqui, né, hoje. E então, a gente vai focar na diabetes mellitus tipo 2 e na hipertensão arterial sistêmica, tá? Então, dentro das perguntas que eu trouxe, da atividade que eu trouxe, algumas trazem algumas atualizações, né, que a gente sabe que mudou, tanto para diabetes quanto para a hipertensão. Na diabetes, a gente tem aí que mudou a idade, por exemplo, para rastreamento da diabetes, né? Nós tivemos aí a inclusão de um tipo de classificação, não sei se vocês ouviram falar, mas agora a gente tem o diabetes tipo 5, que é o déficit da insulina relacionado à desnutrição crônica, né? Então, além daqueles que a gente já conhece, diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, tipo LADA, e vários outros, agora a gente também tem o diabetes tipo 5, que é esse relacionado à desnutrição. E em relação à hipertensão, a gente teve aí a mudança nos valores, né? Nos parâmetros, tanto parâmetro de normalidade quanto para a hipertensão estágio 1, na verdade, continua, mas assim, principalmente para a pré-hipertensão, né, e o que é considerado pressão arterial normal. Então, agora eu vou compartilhar com vocês, aí eu peço já que vocês se preparem para a gente acessar o Kahoot, tá? Vocês já devem ter participado, né, de dinâmicas com esse aplicativo. Sim, professora, uma sugestão só na hora que a senhora for compartilhar, mandar para o Léo mandar nos grupos, porque aqui geralmente a gente não consegue acessar. O código, você disse? Ah, é por código? É porque eu achei que era o link. Foi mal. É código, Eu não? vou, eu, vou, eu vou compartilhar a tela aqui, aí vai ser o código, tá? Ah, tá ótimo então. Obrigada. Tá bom. Só um momentinho.
aparecendo? Tá aparecendo sim, professora. Aí vocês podem entrar. A gente vai começar primeiro com o de diabetes. Ah, eu já ia falar, eu ia pedir para vocês colocarem o nome de vocês mesmo, para eu saber quem é. Tinha falado para vocês que eu ia trazer em formato de caso clínico, mas assim, eu acredito que o perfil do paciente diabético e do paciente hipertenso vocês já conheçam em relação, por exemplo, a sinais e sintomas clássicos, quando identificar, o que fazer, né, os exames e tudo mais. Então, por isso que eu resolvi trazer dessa outra forma. Vamos lá, só 21 pessoas entraram, 22. Demorou, gente, mais 3 minutinhos para vocês entrarem. 7h18 eu começo.
Esses são assuntos que vocês viram lá no segundo semestre, né? Principalmente questão da diabetes e da hipertensão. Então, vamos ver se vocês estão afiados. Importante que todos participem, tá, gente? Quem não conseguiu entrar agora, por favor, tentar participar no outro. Então, eu já vou começar, bora lá. Ai, gente, desculpa. Professora, de alguma forma, eu não tô conseguindo. Oi? Não Quem estava não... aparecendo para mim aqui a imagem, não estava vendo nada. Era só o meu? No meu também não. Não apareceu para vocês? Talvez seja internet. Para mim apareceu. Ó, a pergunta era: qual o valor normal para a glicemia em jejum? Então, a glicemia em jejum, ela especificamente normal é de 70 até 99, a gente considera normal, tá bom? Então, a maioria de vocês acertou. Vamos ver se o problema vai continuar ou se vocês vão conseguir enxergar nessa próxima. Para quem não estava aparecendo, apareceu, gente? Prof, ainda não. Eu fico, tipo, tendo que sair e entrar. Tá pelo celular ou pelo computador? Tô pelo celular. Mas eu tô conseguindo fazer, só tá demorando mais.
Ah, tá. Então tá bom. Ó, considera-se diagnóstico de diabetes tipo 2 a presença dos sinais clássicos, mais glicemia ao acaso maior do que 200, tá? Então, quais que são os sinais clássicos que a gente conhece, né? Poliúria, a pessoa que vai muitas vezes ao banheiro para urinar, polifagia, come demais, e polidipsia, que é uma sede excessiva, né? Além disso, a pessoa ela pode ter náuseas, ficar mais estressada, mas os três principais são esses, os três P's que a gente conhece, né? Poliúria, polidipsia e polifagia. E essa glicemia ao acaso é aquela glicemia capilar, tá? É feita a qualquer hora do dia. Então, se a pessoa tem sintomas, está queixando para ti esses sintomas clássicos, e você verifica a glicemia dela ao acaso, ou seja, a glicemia capilar a qualquer hora do dia, e a glicemia dela dá maior ou igual a 200, você já pode fechar diagnóstico de diabetes, tá bom? Se vocês forem tendo qualquer dúvida, é só falar, tá, gente? Vamos avançando. Essa musiquinha tá me irritando. Deixa eu ver se eu consigo parar ela. Ah, mas que é do Kahoot. Pois eu tento. Deus demais, tá acabando o tempo. Aí, 19 pessoas acertaram. Então, aquele primeiro caso que a gente viu foram para pessoas sintomáticas. Para as pessoas assintomáticas, a gente precisa considerar duas referências, que seriam a glicemia de jejum, maior que 126, maior ou igual, e a hemoglobina glicada, tá? Nesse caso, maior ou igual a 6,5%. Então, tem que ser esses dois associados para eu poder fechar o diagnóstico em pacientes assintomáticos, tá certo? Maria Fernanda está na liderança. Isso aqui é fácil, para responder bem rápido. Não, olha, todo mundo acertou, então de parabéns. Isso daqui era facinho, né? Então, TGO e TGP são enzimas do fígado, né? Para avaliar a função hepática, o TSH é da tireoide e TOTG é o nosso famoso teste oral de tolerância à glicose. Carlos Felipe se aproxima da Maria Fernanda. Ah, não acredito. Eu ali esqueci do exceto. Leiam com atenção.
Triglicerídeos. Aqui foi uma mudança essa questão da idade, né? Então, antes o rastreamento universal era para pessoas a partir de 45 anos. E aí a nova atualização diz para a gente que as pessoas a partir de 35 anos agora já têm que ser rastreadas para diabetes mellitus, certo? Além disso, são indicações para rastreamento pessoas pré-diabéticas em exames prévios. Se a mulher em gestações já teve diabetes, né? Então, diabetes gestacional prévia. E o triglicerídeo, aqui no caso, maior do que 250, a gente também rastrearia. Aqui na questão coloca menor, por isso que está errado. Carlos Felipe assume a liderança, Luiz se aproxima, Maria foi para terceiro. Bora ver se vocês conhecem esse questionário. Então, gente, esse questionário é o FINDRIX, ele é muito importante para o segmento, tá? Então, é um questionário que é baseado na idade da pessoa, então vocês viram que idade é fator de risco, né? IMC, circunferência abdominal, prática de atividade física, a questão da alimentação da pessoa, se ela come fruta, verdura, como que é essa alimentação, questão da genética. Então, é um questionário que a gente pode aplicar e ele vai avaliar o risco da pessoa desenvolver diabetes pelos próximos 10 anos, tá? Então, é um questionário bem interessante, se depois vocês quiserem até fazer pesquisas relacionadas, é bem legal. Ô, professora, justificando que eu não vi no segundo semestre, tá? Tá bom, estão perdoados. Então, mas então é informação nova. Isso é bom também. Sim. Carlos Felipe está na liderança. Vamos lá. Aqui, gente, é importante a gente saber também a questão do segmento para as pessoas, né, que estão pré-diabéticas e apresentam exames normais, mais o FINDRIX alto, que é aquela escala, né, que eu falei para vocês, o questionário. Então, para essas pessoas pré-diabéticas ou que têm exames normais mais essa escala alterada, eles precisam fazer esse rastreamento anual. Então, repetir os exames anualmente para fazer esse controle, tá bom? Ana Carolina se aproximou. Essa daqui é bem específica também, mas é importante que vocês saibam.
15 pessoas acertaram. Quando a gente faz o diagnóstico de diabetes, estabelece o tratamento, dentre as nossas orientações, a gente vai pedir para esse paciente fazer o monitoramento na casa dele, né? Então, pelo menos aí 3 vezes ao dia. Então, em jejum, quando acorda, né? Depois de alguma refeição, 2 horas após alguma refeição, pode ser ali o almoço, e ao deitar. E a gente precisa deixar claro para ele quando que está ok a glicemia dele. Então, em jejum, seria de 80 a 130 para pessoas diabéticas, estaria controlado, tá? 2 horas após a comida, menor que 180, também seria uma diabetes controlada, e ao deitar, ficaria ali entre 100 e 180. Então, quando você vai atender esse paciente, tem que ser feita também essa orientação quanto às metas glicêmicas, né? O que seria considerado controlado para ele agora, a partir daquele momento. Prof, nesse caso, então, seria para pacientes diabéticos. Diabéticos, isso. Ah, tá, que não tinha ficado claro, eu fiquei confuso, achei que era tipo para paciente normal. Não. Metas glicêmicas já com os pacientes diagnosticados com diabetes, tá? Ah, tá, entendi. Quando fala de metas glicêmicas, então já o paciente já tem diabetes. Isso. Entendi. É por isso que eu fiquei confuso. Tá bom. 4 participantes atingiram a sequência de 3 respostas corretas. Muito bem. Falso, né? Então, o que torna essa afirmativa falsa, essa frase falsa, é a palavra dispensável. Dispensável significa algo que não precisa fazer, tá? Então, antes de iniciar o tratamento medicamentoso para hipertensão, é indispensável eu avaliar o risco cardiovascular, o IMC, a função renal, porque isso a questão do tratamento medicamentoso, tá? Então, eu preciso fazer essas avaliações. Então, não é dispensável, é falso essa afirmativa. Maciel assumiu a liderança. Não entendi. Não está carregando para mulher do lado do estado. Eu acho que não está ótimo, mas eu estou conseguindo ver as coisas. Está falando e água. Tem problema não, eu leio aqui. Estava escrito, a medicação de primeira escolha para adultos com diabetes tipo 2, risco cardiovascular baixo ou intermediário, eutrófico e com hemoglobina glicada menor do que 7,5, qual que seria a primeira escolha de medicação, né? Seria a metformina, tá? Então, metformina é amplamente utilizada. A gente tem na apresentação de 500 miligramas e de 850, né? As pessoas, elas tomam aí de 2 a 3 vezes ao dia. E ela pode ser associada também. A gente vai ter uma perguntinha sobre isso. E se a pessoa, ela for, tiver ali com quadro de sobrepeso, obesidade, aí a gente vai precisar associar também a metformina de qualquer forma.
com a medicação que auxilia ali na perda do peso, tá? Então, por exemplo, uma semaglutida. Mas a de primeira escolha sempre vai ser a metformina nesses casos. Paciente adulto com risco cardiovascular baixo ou médio, eutrófico, hemoglobina menor do que 7,5. Leonardo encostou, Luiz também. Estamos quase finalizando o diabetes. Aqui, quais que seriam, aliás, são contraindicações para o uso da metformina, exceto. Aqui, a errada seria a azul, no caso, né? Taxa de filtração maior do que 30. O correto aqui seria dizer taxa de filtração menor do que 30, ou seja, pacientes com doença renal, que tem ali uma taxa de filtração glomerular baixa, eles não podem fazer uso da metformina, tá? Bem como pacientes com insuficiência cardíaca, mulheres que estão amamentando e pacientes que têm hipersensibilidade à medicação, tá bom? Ou seja, são alérgicos. Prof, durante a gravidez, não é contraindicação, né? Na gravidez, a de primeira escolha é a insulina. Não, mas no caso de pacientes que já são diabéticas e estão grávidas, aí não suspende o uso, né? Como é que é? Repete a pergunta. Tipo assim, pacientes que já são diabéticas, mellitus tipo 2, elas engravidam, aí não suspende a metformina, né? Continua. Nesse caso, sim. É por isso que eu fiquei confuso com relação à lactação, porque a lógica que eu usei foi essa, tipo, você pode não usar durante a gravidez, durante a lactação também pode. Aí, mas Mas no caso das grávidas, só se elas já forem, porque assim, para outras situações é contraindicado porque os estudos são escassos, sabe? Então, o mais seguro seria a insulina para uma pessoa que vai iniciar o tratamento. Entendi. Tá? Aí aqui, no caso, taxa de filtração glomerular, é porque se a pessoa ela tiver uma doença renal, algo que está impactando os rins delas, ela não vai conseguir metabolizar adequadamente, eliminar essa medicação, então vai ser tóxica para o organismo. Maciel continua na frente, vamos lá. Acho que falta 15 minutos para acabar a aula. Vamos ver se a gente finaliza essa, depois eu abro outra sala. Essa aqui foi bem específica, né? É uma coisa que passa batido muitas vezes pelos profissionais, mas o uso da metformina, ele pode ali impactar nos níveis de vitamina B12, diminuir os níveis, tá? Então, o paciente, quando ele está em tratamento com a metformina, após 4 anos de tratamento, ele tem que fazer acompanhamento anual dos níveis de vitamina B12 para ver se precisa repor, tá certo?
que a gente vai mais um pouco para a parte da nutrição. E daí já envolve nossa disciplina também de qualidade de vida, né? Que são os hábitos. Quinze pessoas acertaram. Aqui, gente, nós temos carboidratos simples, que são aqueles carboidratos que o nosso corpo consegue metabolizar muito rápido, ou seja, a gente come, dá um tempinho, a gente já está com fome de novo. Isso são carboidratos simples, e esses tipos de carboidrato não são bons para a gente, né? Porque como é que eu posso dizer? Não supre a nossa saciedade. Então, a gente sempre vai querer comer, 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 comer. E seriam exemplos de carboidratos simples, o macarrão, o arroz branco, o mel. E os carboidratos complexos são aqueles que o nosso corpo, nosso metabolismo, ele leva um pouquinho mais de tempo para metabolizar. Então, o nosso corpo, o nosso metabolismo, ele se sente mais saciado, né? Se sente saciado por mais tempo, na verdade. Então, seria, exemplo aí, aveia, pão integral, essas coisas mais saudáveis, que seriam os carboidratos complexos. Então, são esses tipos de alimento, de carboidrato complexo, que a gente precisa orientar os pacientes diabéticos para que eles consumam, tá? Os carboidratos complexos. O Luiz assumiu a liderança. Penúltima. Vamos lá rapidinho, que o tempo da nossa aula está acabando. Do Meet vai fechar. Doze pessoas acertaram. Para as pessoas diabéticas que têm sobrepeso, obesidade, elas têm que perder ali no início do tratamento, né? Ali nesse período inicial, pelo menos 5% do peso, tá? Do peso deles. Que aí, com a perca da gordura corporal, né? A gordura ali intraabdominal também, isso vai favorecer o controle da glicemia, tá bom? Então, tem que perder pelo menos 5% do peso corporal inicial. E isso é uma orientação que a gente também precisa dar no momento do diagnóstico e durante o acompanhamento. A última, rapidola. A fruta que tem baixo nível glicêmico, índice glicêmico. Qual que é a melhor fruta para paciente diabético comer dessas daí?
Maçã. Muito bem, a maioria acertou. O que isso quer dizer? Que a maçã, ela é a que impacta menos nos níveis de glicemia do paciente diabético, ou seja, não causa a elevação, tá? Então, banana, manga, mamão, todos esses têm muito açúcar, ou seja, têm altos índices glicêmicos, então, portanto, não são recomendados para os pacientes diabéticos, tá certo? Então, dentre esses aqui, sobraria a maçã. Então, vamos ver quem ganhou. Ana em terceiro. Leonardo em segundo. Tchan, tchan, tchan. Luiz Alexandre, né? Parabéns, Luiz. Marcial em quarto e quinto. Perdi ali. Não vi. Quem foi? Sobre diabetes, gente, alguma dúvida? Sem dúvidas, professora. Ficou claro? Então, o que é que fica para a gente aqui da diabetes em relação... Eita, a moto tá passando. Em relação à atualização, a questão da idade para o rastreamento, então saibam que mudou de 45 para 35, então todas as pessoas, independente se tem sintoma ou não, elas têm que fazer o rastreamento para diabetes, né? Porque é uma doença de alta prevalência no Brasil, diabetes, e a hipertensão também, mas a gente vai ver daqui a pouco. Saber que se a pessoa tem sintomas e ela chega para ti referindo, você está lá na UBS e ela queixa que está indo muitas vezes ao banheiro urinar, está sentindo muita fome, está comendo muito, ou teve uma perda de peso inexplicável, que pode ser também um sintoma, né? Você verifica a glicemia dela ao acaso, deu, sei lá, 250, você já pode fechar o diagnóstico de diabetes, tá? Agora, outro caso, pessoa assintomática, ou tá ali só com alguns sintomas, não tá com sintomas clássicos, mas você tem uma leve suspeita, faz o exame, eu preciso ter glicemia de jejum alterada, ou seja, maior ou igual a 126 para ser diabetes, né? Porque de 100 até menos de 126 é pré-diabetes. Igual ou maior do que 126, diabetes. Eu preciso ter essa glicemia de jejum, maior ou igual a 126, e a hemoglobina glicada maior do que 6,5, tá? Para o tratamento, lembrem que de primeira escolha, se é um paciente saudável, tem um risco cardiovascular baixo intermediário, é eutrófico, a primeira escolha vai ser metformina, tá? De 500 ou de 850, pode passar ali de 2 a 3 vezes no dia. Lembrem das contraindicações também das medicações, né? Então, para a metformina, a principal ali vai ser a questão da taxa de filtração, para vocês ficarem de olho, mas tem outras também, como a gente viu, insuficiência cardíaca, a questão da lactação, tá? E sempre aliado ao tratamento medicamentoso, o tratamento não medicamentoso. Então, orientar sobre a prática de atividades físicas. Então, o paciente ali que tem diabetes e sobrepeso tem que perder pelo menos 5% do peso dele, né, corporal inicial, para atingir de forma mais eficiente, né, esse controle das metas glicêmicas, atingir o nível estabelecido. A questão também dos carboidratos, né? Explicar a questão da alimentação. Muita gente ainda acha que diabetes é só relacionado ao açúcar, mas a gente sabe que a glicose é um carboidrato. Então, a gente viu que existem os carboidratos simples e os carboidratos complexos, e que o mais indicado são os carboidratos complexos. Então, depois vocês podem estudar mais sobre isso, né? Para quando chegar um paciente diabético, você já saber certinho, orientar o que ele pode comer ou não, né? O que vai dar mais saciedade para que ele não tenha essa compulsão de sempre estar comendo. E a questão das frutas, a gente pensa que toda fruta é saudável, né? Mas para o paciente diabético não é bem assim, não são todas as frutas que são recomendadas. Então, é bom vocês darem uma aprofundadinha também em questão de índices glicêmicos, tá? Dos alimentos, para que quando o paciente chegue, a gente consiga ali orientar
da melhor forma. E lembrando que dentre os exames também a gente tem o TOTG, né? E tem a glicemia capilar, que é o que a gente faz lá no posto. Então, se o paciente está em jejum, o normal é que a glicemia capilar, se a glicemia dele estiver normal, é até quanto que a gente considera? Me falem aí. Até 100. Em jejum capilar. E se ele tiver comido? Se ele já tiver comido alguma coisa? Glicemia capilar pode ir até quanto para eu considerar normal? Do paciente diabético? Não, Me paciente que não tem diagnóstico nenhum, foi lá verificar a glicemia, já comeu, eu posso considerar que tá ok até quanto? Mais alguém? Ele acabou de comer ou faz mais tempo? Não, ele já comeu, digamos que tem uns 30 minutinhos. É 180, não, né? Não. Eu acho que, tipo, Ah, depende. É porque tem gente que, por exemplo, é normal. Eu já vi, né? Fica assim, 70, 79. Aí quando come, o máximo do máximo, assim, que estoura, às vezes chega a 100. No máximo que eu já vi, assim, 120. Mas eu acho que se a pessoa 140. tiver assim, for normal, acho que não passa muito disso, não. Até 140 a gente pode considerar que tá ok. Seria a glicemia ao caso, no caso, então, né? Isso. Até 140 tá ok, de 140 a menos de 200 estaria limítrofe, né? E acima de 200 ao acaso, associado aos sintomas, já considero diabetes. Tá? Certo? Gravem essa informação. Eu vou abrir agora um outro link, tá, gente? Que vai acabar esse. Aí o próximo vai ser sobre hipertensão, tá? Então tá, vou